A Maria Joyce, por exemplo, ela falou de algo que a dificuldade dela hoje, em alguns dias, é seguir o plano. Como é que você pensa em corrigir isso? Buscando conhecimento, buscando autoconhecimento, tentando ver que gatilho, o que é que eu penso quando eu fujo do plano. Pra ver se eu consigo fazer como a Maruá. Reconhecer antes de fazer, né? Então, por exemplo, eu estudo uma área e aí o mercado não chega do jeito que eu queria ou na parte que eu queria, mas, enfim, minha cabeça disse, cara, vai. E eu tento fazer isso, eu tento me policiar de perceber quando é que essa vozinha vem, agora vai, mesmo sabendo que tá fora do plano. Uma das coisas que eu estou fazendo agora, inclusive depois da mentoria, tenho o meu plano de trader, tanto o do dia como o do mês, e eu coloquei assim, em frente à tela mesmo do computador, colei na parede, e virou parte da minha rotina. Antes de sentar no mercado, a primeira coisa que eu faço é ler. Então, eu estou lendo todos os dias, se eu fizer, apontar o dedo pra mim e dizer, ó, a hipocrisia. Que eu acho que se eu focar nisso, se eu focar em trazer à luz o meu erro, talvez eu melhore. Boa, tá. E o seu diário de trade também, né? Uhum. Seu diário de trade tá ficando legal. A gente Dando chegou satisfaçãozinha, mostrando, ó, está aqui. Sendo também mais clara, no diário de trade, o Vasco pediu pra eu descrever também a parte emocional, né? Eu tava falando por que eu entrei na operação, por que eu saí, mas não falava como eu me sentia. Isso foi muito legal, porque me fez refletir. Tá, o que é que eu tava sentindo naquela hora? Realmente, eu tava mais ansiosa, eu tava com medo, ou eu tava muito apressada, e isso faz com que a gente tenha esse autoconhecimento de que se eu comecei a sentir aquilo, então a chance de eu clicar no momento errado é maior. Então, vou parar aqui, senti e parei. Boa. Acho que o trader tem uma resistência ao diário de trading, mas eu acho que o diário de trading salva vidas, né? Sim. Total. Salva a nossa vida no mercado. Com ele, eu já fazia o diário de trading antes, mas eu sempre começava, parado. E aí, eu queria muito copiar o diário de trading de alguém. Até que eu consegui fazer o meu diário de trading. E aí, eu faço uma planilha de Excel. E nessa planilha de Excel, eu consegui me conhecer e identificar os dias. Eu coloco a lição do dia, o que eu tirei naquele dia. Eu coloco o horário que eu entrei. Se eu tive gain, se eu tive loss. Quantos contratos eu entrei. Se deu gain ou se deu loss, né? Com quantos contratos eu entrei. E eu faço isso de operação por operação no Excel. E aí eu tenho uma outra aba que eu faço um resumo do dia. Que eu coloco quantas operações eu fiz no dia, que este resumo que fez eu me conhecer e identificar o que eu precisava melhorar, o que eu precisava ajustar. Porque eu coloco ali a data, o ativo que eu operei, quantas operações eu fiz naquele dia, com quantos contratos, a média de pontos daquelas operações, né? Se eu fiz 2 operações, a média de pontos de cada operação, o total de pontos naquele dia e o resultado do dia. E como eu me senti. Na verdade, lá, o título é lição do dia. O que eu tirei de lição naquele dia? Sim. Depois, claro, eu escrevo, eu tenho um caderno. Eu acho que eu sou a pessoa que mais tem diário de trade, né? Porque em cada um eu coloco de uma forma. Mas, neste resumo, eu consegui identificar quantas operações a Maruá pode fazer por dia. A partir de quantas operações a Maruá começa a girar? Com quantas operações a Maruá tem resultado por dia? Com quantos pontos a Maruá consegue fazer e quantos pontos a Maruá consegue ficar confortável naquele dia? Então, eu posso dizer que o diário de trading também foi algo e é algo essencial para o meu desenvolvimento. E reforçando isso que ela falou, além de tudo isso que você coloca, eu também gosto muito de deixar a lição do dia. E essa lição do dia já me fez refletir e evoluir muito. Por quê? Agora eu vou falar um pouco sobre técnica. Eu, antes da mentoria do Vasco, eu gostava muito de operar PC. PC nada mais é do que ali um candle saindo da média de 20, né? Enfim, tem todo um gatilho, questão de setup. E aí, quando eu aprendi a falha, muitas vezes a falha dava contra o PC, que eu operava anos. E eu só consegui mudar esse meu estilo de operar por causa do diário. Porque o que estava acontecendo? Eu até comentei isso com o Vasco. Eu entrava na falha, tava no gain, dava o PC, eu queria sair da falha pra fazer o PC.
Aí, muitas vezes, eu saía no meio do caminho da falha, pegava o PC, estopava o PC e queria pegar de novo a falha. E isso que estava acontecendo várias e várias vezes. E quem me salvou disso foi o diário, porque eu comecei até no início a ser dura comigo. Eu escrevia lá na lição do dia. Andresa, até quando você vai ser burra? Andresa, até quando você vai continuar agindo como amadora? Depois eu comecei a ser um pouco mais suave, porque essa forma que eu tava escrevendo tava me deixando bad. Tava me batendo, assim, uma cobrança muito grande. Aí eu falei, não, eu tenho que escrever de uma forma melhor. Aí eu comecei a escrever, Andresa, você precisa agir como profissional. O jeito que você está operando não vai te levar onde você quer chegar, né? Então, toda essa lição eu consegui Mandando uma mensagem de uma pro forma cérebro. mais prática, né? E na hora que acontecia, eu falava, não, eu agora tô operando falha. É isso que eu vou seguir. Mas eu só consegui pensar nisso porque estava escrito no meu diário e eu escrevi mais por semanas isso. Foi difícil eu conseguir largar ali algumas crenças que eu tinha, né, antes de te conhecer. Então foi o diário que me ajudou a superar tudo isso, né? Boa. E é muito legal. Inclusive, foi no diário de trading. Acho que eu te mandei. Te mandei aquele dia, né? De quantas operações eu tinha feito. Nó! A Maruá girava, que é louco. A Maruá era um peão. Era um peão passava infinito. Sabe aquele peão que você gira e não para de girar nunca? Ela girava, velho. Ela era braba. E aí foi exatamente. Então eu sempre fiz esse diário. Algumas vezes eu parava, mas foi ali que eu consegui identificar. Com o diário de trading, eu consegui identificar quantas operações eu posso fazer. E quantos pontos também eu fico confortável de fazer. Porque antes eu queria pegar operações de 1000 pontos no índice. Não é todo dia que tu vai conseguir uma operação de 1000 pontos. E aí, o quanto que eu preciso pegar para ter o mesmo resultado? Boa. O diário, eu vi também muita importância nele, não só no escrever. No escrever, a gente traz a reflexão, né? A gente traz a consciência, tudo que a gente fez no dia. Mas uma coisa que me ajudou também foi estudar o meu diário. Então, teve uma coisa que eu fiz, 2 coisas que eu fiz. Operação à tarde, não dá certo, sempre dá Lois. E outra que eu opero poucas operações, né? No máximo 3 no dia. E eu puxei a estatística de uns 6 meses, assim, e vi que sempre que eu tinha um Lois, a segunda operação era Lois também. Porque eu entrava pra recuperar. Se fosse 0 a 0, beleza. Dava certo, às vezes não dava, às vezes dava 0 a 0. Mas sempre que era Lois que eu entrava, era o segundo do dia. Então, aquilo esfregou na minha cara. Ó, querida, ou você para, ou você, né, vai continuar perdendo. Então, foi bem importante revisar o meu diário, porque no momento que eu escrevia, eu só via um. Eu só tava vendo do dia, eu só tava trazendo a consciência do dia, no máximo da semana. Mas quando eu passava a estudar o meu diário, eu tinha um acervo maior, né, pra me apontar que essa direção não estava certa. Eu acho que isso que tu falou também é uma coisa muito importante. É a gente fazer o diário de trading e revisar o diário de trading. Porque não adianta eu só fazer ele e deixar lá. A gente usar ele a nosso favor. Eu faço a revisão todo final do mês. Todo final do mês eu vejo o que eu acertei e o que eu errei. Claro, dia a dia eu tô acompanhando ali. Mas no final do mês, com a cabeça leve, mais fria, eu vou lá e olho o diário e vejo, nesse resumo principalmente, onde eu errei e onde eu preciso ajustar. Onde é que eu preciso calibrar.